continuando o nosso curso aqui de Física 2, no vídeo de hoje, falar sobre fenômenos ondulatórios, né? Então, basicamente, reflexão, refração, difração, interferência, ressonância, polarização, né? E dentro desse tema também a gente fala sobre ondas estacionárias, né? Que podemos aí relacionar com pelo menos dois desses fenômenos. Então, vamos aqui a alguns slides. Começar a falar do primeiro, né, desses fenômenos ondulatórios. O primeiro que eu escolhi para falar é sobre reflexão, né? Então, o que a gente tem que entender aqui quando a gente fala de reflexão? Então, uma onda, ela incide, né, num determinado anteparo, num determinado ponto ali, numa interface de separação entre meios, podemos pensar assim, né? E essa onda, ela é refletida, ou seja, ela continua se propagando no meio do qual ela veio, né? Do qual ela estava inicialmente se propagando, né? Claro que nós podemos ter também reflexões parciais, né? Como nós vamos estudar um outro fenômeno, e uma onda incidente, ela pode ser parcialmente refletida. E no próximo aqui a gente vê o que aconteceria também neste caso, né? Então, quando ela incide sobre um obstáculo, um anteparo, uma interface de separação entre meios, né? E ela volta, ou seja, ela continua se propagando no meio original, nós chamamos isso de reflexão. Esse é o nome dado a esse fenômeno, né? E tem duas coisas importantes que a gente pode entender aqui. Essa reflexão, ela pode se dar com inversão de fase e sem inversão de fase. E no caso de uma corda aqui, fica fácil a gente ver isso, né? Vamos pensar, por exemplo, uma corda, nesse primeiro caso ali, que ela está presa na outra extremidade, né? Então, quando a onda ela incide ali naquele ponto, que é chamado de ponto fixo, acontecerá então uma reflexão, e essa reflexão ela se dará com inversão de fase, né? Nós podemos observar isso aqui nesse gifzinho. Então, ela vem se propagando, incidiu aqui no meio, né, nesse ponto fixo, e aí acontece essa inversão de fase, como a gente pode ver na figura. No caso desse outro aqui, onde eu tenho uma corda, né, tem uma espécie de um anelzinho aqui, e ela está livre para se mover nesse ponto, acontece o quê? A reflexão, mas neste caso não há inversão de fase, ok? Então, essa é uma maneira, né, de a gente visualizar aqui o que seria, né, essa reflexão com inversão de fase e sem inversão de fase. Então, esse é o primeiro fenômeno, reflexão. Claro que, até aproveitando essa figura aqui, depois a gente pode relacionar com ondas sonoras e outros tipos também, esse fenômeno que a gente está estudando, né? A refração é extremamente importante, né, a gente entender o conceito de refração, sobretudo quando você vai estudar ótica, por exemplo, né? Muitas vezes se cria ali uma confusão, pensando que, no caso da ótica lá, que para que evidencie ali a refração, para que aconteça a refração, um raio de luz ele deve sofrer desvio, né? Só que isso não necessariamente acontece, não necessariamente é verdade. Por quê? Se eu tiver um raio ali incidente, né, sobre a reta que a gente chama de normal, ele não sofrerá desvio, né? Eu não vou ter uma diferença ali entre o ângulo de incidência e o ângulo de refração, quando ele incide sobre essa normal, né? Então, muitas vezes as pessoas são levadas a pensar que não acontece refração por causa que não houve desvio. Mas a refração, o conceito de refração, está na mudança de meio. Então, se há mudança de meio, acontece refração, ok? Então, se a gente tiver isso em mente, né, você não vai mais ter problema, seja aqui, seja lá no estudo de óptica, né, que a gente vai fazer depois, quem já não fez, né, também na sequência do curso. E algo que muda aqui, né, a velocidade de propagação e o comprimento de onda, eles variam, né? E a frequência ela não varia, a frequência permanece a mesma, né? Até o estudo de óptica lá poderia ajudar também a entender isso aqui mais facilmente, né? Essa questão da frequência não variar. Agora, se tem variação do comprimento de onda,
consequentemente da velocidade e vice-versa, né? Se tem variação na velocidade, consequentemente tem variação do comprimento de onda, até para a gente manter essa igualdade em relação à frequência aqui, né? E a gente consegue perceber isso em diversos tipos de ondas, né? Você pode pegar, por exemplo, a luz, né, como um caso aqui também, mais uma vez, que a velocidade da luz no vácuo ela é uma, a velocidade da luz na água é outra, no ar ela tem uma leve diferença em relação no vácuo. Então, isso se dá devido à mudança de meio, meios diferentes, né? E você consegue estudar isso para todos os tipos de ondas também, né? A onda sonora ela tem velocidade diferente no líquido, velocidade diferente num sólido, né? E nos gases também, inclusive nos gases a gente vai ver depois que existe uma dependência com a temperatura. Então, quando essa onda ela passa de um meio para outro, é claro que eu vou ter alteração na velocidade e, consequentemente, uma alteração também no comprimento de onda, né? Nesse caso aqui, novamente pegando uma onda na corda, nós temos um pulso incidente. Veja que esse pulso, né, ele vai nessa figura 1 ali. Ele incide, e eu vou ter, eu posso observar os dois fenômenos aqui, né? A reflexão, neste caso uma reflexão com inversão de fase, né? Então essa corda grossa ali, né, a figura está tentando mostrar essa diferença, né? Essa corda mais grossa, na interface ali seria como se eu tivesse um ponto fixo, né? Pensando aqui que uma seria muito mais densa que a outra. Acho que é a ideia a gente pensar dessa forma. E aí eu teria um pulso, então, incidente, um pulso refletido e um pulso refratado. Então aqui houve mudança de meio, consequentemente, né, se houve mudança de meio, aconteceu refração. Nesse caso agora é o contrário, né? O pulso incidente está na corda mais densa, né? E passa a se propagar depois na corda menos densa, que essa seria a ideia aqui da figura. Há também aqui uma reflexão, mas essa reflexão é uma reflexão sem mudança de fase, no caso, né? Então eu tenho aqui o pulso refletido e o pulso refratado. A velocidade nesse meio, né? Ela vai ser menor do que no meio A, né? A gente pode lembrar da forma de Taylor, vai até aparecer aqui para gente. E aqui a velocidade no B, né? Seria do pulso refratado, nesse caso, seria maior do que em A, justamente devido a essa diferença de densidade. Só lembrar dessa equação, na aula anterior apareceu, né? Pensando que elas estão tracionadas aqui igualmente, aonde eu tiver a maior densidade, a velocidade vai ser menor. É justamente essa a ideia, né? Como a frequência aqui ela é a mesma, conforme a gente já tinha dito, só lembrar da equação fundamental, né? Velocidade é comprimento de onda vezes a frequência, a gente poderia constatar a seguinte forma, né? A velocidade A sobre lambda A igual a VB sobre lambda B. Você vê aqui ficou maior, maiúsculo, né? Mas geralmente coloca minúsculo, mas isso é apenas um detalhe, né? VA sobre lambda A, VB sobre lambda B. Isso me dá a ideia de que se o comprimento, vamos pegar esse exemplo aqui, né? Se a velocidade vai ser menor aqui do pulso refratado, né? Então o comprimento de onda também deveria ser menor para que essa razão permanecesse a mesma, né? Podemos pegar o princípio de Huygens para dar uma olhada já, porque ele vai nos auxiliar, vai nos ajudar a entender, inclusive esses fenômenos que a gente já passou por eles, como a reflexão, por exemplo, mas vai ajudar muito também a compreensão da difração, interferência, que são os fenômenos ondulatórios que virão aí na sequência, né? Tem até uma questão interessante, né? Um vídeo que eu gravei há algum tempo, que fala sobre mais a questão da luz, né? E essa questão da luz ser onda, partícula, né? Uma briga aí interessante que aconteceu. Vou ver se eu coloco esse vídeo aí como sugestão para vocês assistirem, né? Ele teve um problema, a qualidade do áudio ele não estava muito boa, mas em relação ao conteúdo ficou muito interessante, né? Ver essa evolução do conceito aí ao longo da história, né? E aí nesse caso aqui nós pegamos a ideia, né? Importante aqui para a gente é dar uma olhada nessas chamadas linhas de onda e essa última aqui que seria chamada de frente de onda. Então nós temos as linhas de onda e aqui a frente de onda, né? A frente de onda ela faz a separação, né, entre aquela parte perturbada, né, naquele instante e a parte não perturbada, ou seja, aonde a onda já atingiu e onde ela ainda não atingiu. Teria essa interface de separação, né?
Então, a gente pode primeiro entender essa ideia dessas frentes de onda, né? E relacionar depois com o que foi proposto aí dentro desse princípio. Então, aqui nós teríamos uma fonte pontual, né? Podemos pensar isso aqui como cascas esféricas, né? E aí eu teria essas linhas de ondas aí, frente de onda, né? E aqui, pensando que seria tridimensional, claro. E aqui nós temos uma fonte planária aqui, né? Temos linhas no plano, na superfície. E essa primeira aqui seria a frente de onda, no caso. O que ele enunciou foi o seguinte, né? O princípio de Huygens permite dizer que cada ponto da primeira linha de onda, no instante t igual a zero, comporta-se como uma fonte secundária, com as mesmas características da fonte original, formando no instante t igual a tzão, né, que no caso seria o período, a frente de onda, que é a superfície tangente a todas as ondas fontes formadas, desculpa, que é a superfície tangente a todas as ondas secundárias formadas pelas fontes secundárias. Então, esse princípio aí, então, enunciado por ele, né, diz o seguinte, que esse seria a primeira linha de onda, então, e cada ponto dessa primeira linha, ela se comporta como se fosse uma fonte idêntica à fonte original. E essa frente de onda seria formada, então, por essa linha tangente a essas ondas, né? Tangente às ondas dessas fontes secundárias, ok? Então, traduzindo aqui ou aplicando na figura o que ele disse, é isso, né? Eu tenho a fonte pontual aqui, cada ponto dessa primeira linha é uma fonte secundária com as mesmas características da fonte original e a frente de onda é definida a partir da tangente, né, dessas ondas secundárias formadas por essas fontes, então, secundárias. Mesma ideia aqui, né, eu tenho a primeira linha, né, todos os pontos se comportam, então, como uma fonte secundária, tangente a esses pontos eu tenho a frente de onda, né. Isso vai ajudar a gente a compreender o que acontece, por exemplo, na refração e até mesmo na reflexão, conforme essa figura que aparece aqui para a gente. Se eu tenho essa reflexão, eu posso pensar que cada ponto, né, dessa minha linha de onda que está incidindo aqui sobre ou a frente de onda, né, incidindo aqui sobre essa interface, sobre esse anteparo, né, que seja, ele vai sofrer uma reflexão, né? E essa reflexão, eu vou ter sempre, cada ponto desse, né, um ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão. E a gente pode compreender como é que acontece. Então, veja aqui a sequência, né? Como é que acontece a reflexão da onda neste ponto, né? nessa interface. Da mesma maneira aqui também, quando eu tenho chegando aqui uma frente de onda retilínea, né, como é o caso, e como ela né, é refletida aqui ao incidir sobre essa superfície. E podemos falar, já aproveitando essa ideia, falar sobre a difração, né? Difração é um fenômeno relacionado à capacidade que a onda tem de passar por obstáculos ou aberturas, né? Um bom exemplo disso aqui, de fácil compreensão, é no caso da onda sonora. Eu, por exemplo, estou gravando esse vídeo aqui num quarto montado como um escritório, mas ali fora, com certeza, mesmo a porta estando fechada, eles estão ouvindo o que eu estou falando, né? E eu ouvindo também o que estão falando minhas sobrinhas ali do outro lado da porta, né? É claro que o microfone ele é projetado para captar o menor número de ruídos e configurado também, né? O menor número de ruídos possível, para que vocês tenham mais qualidade aqui na gravação, né? Mas todos nós aqui sabemos isso. Você pode estar num quarto, num ambiente fechado, ou do outro lado de um muro e ouvir ali o que está sendo falado ou o que está sendo reproduzido, né? E essa capacidade, né, que as ondas têm de contornar obstáculos ou passar por aberturas é chamado de difração. Então nós podemos ver aqui, eu tenho uma onda incidente, né, um obstáculo, né? E essa onda, ao encontrar esse obstáculo, ela vai contornar esse obstáculo, e aqui nós teríamos, então, a onda após passar por esse obstáculo, né? E aqui, da mesma maneira, ela passando por uma abertura, e aí eu tenho como é que ficaria essas linhas de frente de onda após passar por essa abertura. A difração ela vai ser favorecida, né? Quando esse tamanho aqui da abertura ou do obstáculo, né? Ele for comparável ao comprimento de onda, né? E se ele for menor que o comprimento de onda, mais intensa será
essa difração, né? Mais perceptível será essa difração, ok? Então, favorece a difração quando eu tenho esse obstáculo, né? Menor ou igual, né? Do que o comprimento de onda. E aí algumas curiosidades em relação, né? A luz vermelha difrata-se mais que a luz violeta. Lá no estudo de ótica a gente vai falar sobre isso aqui mais também. E os sons graves difratam-se mais que os sons agudos, né? Daí você já poderia pensar o seguinte, né? Que esses que difratam mais é porque eles têm, ou é mais fácil de perceber essa difração, a gente poderia pensar assim também, é porque eles possuem comprimento de onda maior do que os seus pares, vamos chamar assim, né? Pensando em outras cores ali da chamada luz visível, né? E também sons graves comparados com sons agudos. Essa imagem é de uma difração de um laser, né, através de uma abertura. A gente vê como é que ficaria o padrão, né, após esse laser passar por essa abertura, né? Obviamente aqui compatível, né, para que aconteça a difração. Veja que a intensidade, eu tenho um máximo de intensidade ali no meio, e a intensidade ela vai diminuindo à medida que você vai afastando ali, né, dessa posição onde estaria a fenda, né, por onde passou o laser. Interferência, né? A interferência ela acontece quando nós temos a superposição de ondas, né? Então elas se encontram. E aqui a gente pode falar tanto desse fenômeno da superposição, como também da independência, né? Porque elas se encontram, elas se interferem ali naquele ponto onde há o encontro, mas após isso elas continuam se propagando, cada pulso, cada onda se propagando com as mesmas características que tinha inicialmente, né? Então eu tenho a interferência, isso dá origem a uma onda resultante, mas passado esse ponto de encontro de dois pulsos, por exemplo, cada um continua se propagando de forma independente. Essa interferência ela pode ser uma interferência destrutiva, né? E aí ela pode ser parcialmente ou completamente destrutiva, vai depender de algumas questões aqui. E ela pode ser também construtiva, parcialmente ou totalmente, né? Nesse primeiro caso aqui, nós podemos dizer que eu tenho dois pulsos e eles têm amplitudes diferentes, né? Pelo que a figura nos mostra. E a amplitude resultante no ponto de encontro vai ser A menos B, né? Por quê? A maneira que eles estão aqui defasados, né? Aqui, né? Eles vão se encontrar nesse ponto. Eu teria então aqui, a gente pode dizer uma crista com vale, né? Para ficar mais fácil de entender. Então eu tenho uma crista com vale. E aí essa A menos B seria a amplitude resultante, né? Nesse caso, menor do que a amplitude de cada um deles separadamente. Nesse ponto de encontro. Passado esse ponto de encontro, veja como são independentes, né? Cada um continua se propagando com a mesma amplitude que tinha inicialmente, né? Já aqui nós temos esses dois pulsos se encontrando, né? E nesse caso eu tenho uma interferência construtiva, então a amplitude será a soma das amplitudes de cada um dos pulsos separadamente, né? Naquele ponto de encontro, naquele momento, naquele instante ali em que acontecem os encontros, o encontro entre esses pulsos, né? Passado esse instante, nós temos cada pulso se propagando ali com as características iniciais, né? Esse gifzinho aqui ele ajuda a entender isso também. Aqui não é que ele está refletindo ali, ele está em loop mesmo, né? Ele fica em loop, aí você consegue perceber onde se encontram, né? Nesse caso, uma interferência construtiva, né? E aí depois eles se propagam com as suas características iniciais. Lembrando que se aqui nós tivéssemos, né, a mesma amplitude, então eu teria uma interferência completamente destrutiva, e aqui a amplitude seria zero, né? E aqui, se as amplitudes fossem iguais, a amplitude resultante seria o dobro, né, da amplitude de cada uma das ondas, de cada um dos pulsos, né, que se encontraram ali naquele ponto, né? Aqui nesse caso, ó, temos aí, né, aqui uma sequência, aí uma onda, aí a gente pode dizer uma onda 1 e uma onda 2, né? Onde há o encontro aqui de crista com crista e vale com vale, então nós temos uma onda resultante com essa amplitude, né? Que se dá aqui da soma, como a amplitude aqui é igual, teria duas vezes a amplitude, né? Então seria o dobro a onda resultante. Neste caso, onde eu tenho crista com vale se encontrando, a onda resultante tem amplitude nula, né? Isso vai ajudar a gente a compreender também o que acontece lá no que a gente vai estudar mais adiante, são as ondas estacionárias, né? Então aqui em preto seria a onda resultante,
em vermelho e azul essas ondas aí que estão interferindo, né? Mais uma outra figura, aqui em amarelo, que seria a minha resultante, né? Então, a gente pode ver como vai modificando a amplitude, né? O perfil dessa onda à medida que a interação vai acontecendo, até que eu tenho uma resultante, né? Ali com amplitude zero, né? E aí agora vai ter uma amplitude máxima, né? Completamente ali ou totalmente construtiva nesse instante, né? Essa figura ajuda a gente a entender os fenômenos. Ó. Primeiro, uma reflexão sem inversão de fase. Essa figura, esse vídeo, né? Depois, uma reflexão com inversão de fase, interferência construtiva, interferência destrutiva, né? Então, de novo, né? Reflexão sem inversão. Ali não estava solto, né? Agora com ponto fixo. Reflexão com inversão. Interferência construtiva, interferência destrutiva, né? Ok? Aí em loop também. A gente tem uma maneira de saber, né, de determinar, de entender quando essa interferência se é construtiva ou destrutiva. E pegando um exemplo aqui no caso da água, por exemplo, né, na superfície de um líquido, onde eu tenho ali duas fontes, né, coerentes, né, mesma frequência, sincronizadas ali inicialmente aqui, então estariam em fase, né, nós teríamos essa estrutura, né? Agora, se eu pegar, por exemplo, aqui, né, um ponto, vou chamar esse ponto um ponto P qualquer, né? Se eu olhar em relação a essa fonte, né, cada linha dessa aqui estaria representando para a gente uma crista. Então, essa distância entre cristas define para a gente um comprimento de onda. Então, aqui eu teria, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6 comprimentos de onda, né? E se eu pego em relação a essa segunda fonte aqui, eu teria 1, 2, 3, 4, 5 comprimentos de ondas até esse ponto, né? Então existe o que a gente chama de uma diferença de caminho. Essa diferença de caminho em relação às fontes é eu subtrair essa distância né, em relação ao ponto de interesse. Nesse caso aqui, seria 6 lambda, né, menos 5 lambda, 1 lambda então, eu posso escrever como sendo 1 vezes 2 sobre 2, continua sendo 1, né? Mas por que a gente faz isso? Porque é interessante escrever isso em relação a meio comprimento de onda para nós aqui, né? Então eu vou escrever como sendo 1, né, duas vezes lambda sobre 2, no caso, né? Continua sendo 1, 2 sobre 2 é 1, né? Mas isso permite a gente chegar numa forma de recorrência, vamos dizer assim, né? De uma maneira de saber quando essa interferência vai ser construtiva e quando ela vai ser destrutiva. Então, sempre que esse n aqui ele for par, né? Um número inteiro aí par, né? Vezes meio comprimento de onda, né? Porque lambda sobre 2 é meio comprimento de onda, né? E essa interferência ela vai ser construtiva, ok? Então, isso é o que a gente conseguiria obter a partir dessa análise aqui. Agora, se eu tiver um pouquinho diferente agora, vamos pegar um outro ponto aqui. Veja que ali eu tenho uma crista coincidindo com um ponto que não é uma crista, né? Que seria, no caso ali bem no meio, um vale no caso, né? Se eu pegar essas distâncias agora, eu teria novamente aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes o comprimento de onda. E aqui 1, 2, 3, 4, 5 e meio vezes o comprimento de onda, né? Então nós podemos escrever dessa maneira. Então ficaria meio, né, lambda vezes 2 sobre 2 vezes 1, né? Então, escrevendo daquela maneira, eu posso dizer 1 vezes lambda sobre 2. Então, quando esse n ele for ímpar, quando o n é ímpar, essa interferência ela será uma interferência destrutiva, né? Acabou que eu esqueci de mudar aqui, a câmera ficou atrapalhando um pouquinho vocês aí, né? Deixa eu alterar aqui para melhorar. Agora sim, né? Ficou mais fácil de a gente observar, né? Então, quando esse n é ímpar, né? Quando esse n é ímpar, essa interferência é uma interferência destrutiva, né? Como é o caso que a gente viu aqui, ok? É claro que nós estamos considerando, se vocês lembram ali quando comecei a analisar essa questão, que as ondas estavam em fase, né? Então, quando as ondas estão em fase, n par interferência construtiva, n ímpar interferência destrutiva. Se elas estiverem em oposição de fase, aí se inverte, né? Se elas estiverem em oposição de fase,
se inverte, então, aí eu tenho N par interferência destrutiva, N ímpar interferência construtiva, né? E aqui nós podemos observar nessa imagem aqui, né, nesse gifzinho também, esses pontos, né, essas regiões, né, onde eu tenho a interferência construtiva, né, e onde eu tenho interferência destrutiva, né, fica nítido aqui nesse gif. Nós vamos ver também uma imagem ali, um pequeno videozinho no próximo slide. Então, conforme nós podemos ver aí nesse vídeo, ó, nós temos ali duas fontes ali, né, bem sincronizadas, né, e aí você consegue perceber, né, já vai recomeçar aqui o vídeo, agora sim, né? E aí ele, né, começa ali, a gente vê justamente, né, os pontos onde eu tenho essa interferência construtiva, né, e onde eu tenho a interferência destrutiva. Aqui na nossa figura também, ó, a gente pode pegar, né, alguns pontos aqui para analisar. Veja que quando eu tenho esse encontro aqui de crista com crista, né, isso me dá uma interferência construtiva, né? Agora, quando eu tenho encontro de crista com vale, aí isso tem uma interferência, estou pegando um ponto aqui, essa interferência seria destrutiva, né? Daqui da mesma maneira, se eu pegar crista com vale, agora se eu pegar crista com crista ou vale com vale, aí eu teria uma interferência construtiva, né? Para a gente poder analisar isso aqui de uma outra forma. Ainda falando da interferência, a gente pode pegar algo aqui já para falar em relação à luz também, né? Tem um experimento que é famoso, que é a interferência de um experimento chamado experimento de Young, né? Em relação à fenda dupla, né? Então fez-se passar uma luz aqui através de uma fenda, depois de uma fenda dupla, e analisar como é que seria a projeção disso ali no anteparo, né? Então, a estrutura que é formada aqui quando isso acontece é que eu tenho pontos de máximo, né, e pontos de mínimo, ou seja, onde a interferência ela vai ser construtiva e onde ela vai ser destrutiva. E além disso, no ponto mais central eu tenho um máximo de intensidade e essa intensidade ela vai diminuindo. Então, vão chamar as franjas de interferência, né? Eu tenho pontos ali de claro e de escuros e de escuro alternados ao longo desse meu anteparo, dessa projeção aqui no anteparo. E aí nós podemos usar a mesma ideia, né? Que aqui eu teria então essas fontes coerentes, né? Então eu posso usar o quê? Que se quando essa diferença de caminho, né, for igual ao número n aqui par, né, de meios comprimentos de onda, essa interferência ela vai ser construtiva e quando esse n for ímpar, a interferência ela vai ser destrutiva, né? Esse triângulo aqui, né, o delta aqui, estaria representando para a gente a diferença de caminho, ou seja, quando eu comparar, né, a distância entre a fonte e o ponto de interesse. Qual que é aqui? Ó? Aqui no delta para a gente, nessa figura, seria esse pequeno segmento aqui, né? Quanto que vale essa diferença de caminho? Se ela é um número par vezes lambda sobre 2, isso me dá uma interferência construtiva. Agora, se esse n é ímpar, a interferência seria destrutiva. Nós podemos mostrar aqui também, né, considerando que esse d aqui, essa distância, né, entre as fontes e o anteparo é muito maior do que a distância de separação entre as fontes, nós podemos mostrar que esse delta é dado por y vezes d, né, dividido por dzão, né? Quem quiser fazer isso, é só você considerar esse triângulo aqui pequeno, né? E também considerar esse triângulo retângulo aqui maior, e aí brincar um pouquinho aqui com a geometria, trigonometria, né? E considerando que se o ângulo é pequeno, a gente pode usar uma aproximação entre e seno de θ é aproximadamente igual a tangente de θ, você chega nessa expressão. Então fica aí para casa, né? Para quem quiser obter isso aqui. E aí nós temos aqui uma outra figura, né, mostrando essa questão que eu disse, né, em relação aos máximos, né, os máximos então onde eu teria a interferência construtiva e aqui as interferências destrutivas, né, sendo que eu tenho um máximo central. E à medida que eu vou afastando, né, ou seja, à medida que esse y aqui for maior, só a gente lembrar lá da outra figura aqui também, né, essa intensidade ela vai diminuindo, né, que aqui esse tamanho do morrinho, vamos chamar assim, aqui está relacionado com a intensidade, né? Uma outra figura também mostrando isso, então um máximo central e depois
essa intensidade ela vai diminuindo, né? A gente pode ver isso e também os pontos de interferência construtiva, né? As regiões, né, de interferência construtiva alternadas por regiões de escuro, onde eu tenho então interferência destrutiva, né? Associado aí a essa questão da interferência e da reflexão, nós podemos falar também de ondas estacionárias, né? Tanto aqui com aplicação em cordas, como também a gente vai ver mais adiante em tubos sonoros, né? Mas para entender aqui o conceito, a ideia, como é que é o padrão do que se forma aqui no caso de ondas estacionárias, né? Então imagina que eu tenho aqui um oscilador, né, fazendo essa corda vibrar, né? E aí eu tenho uma onda, aqui está bem clarinho, mas vai aparecer melhor no outro ponto ali. Ela incide, ela reflete e forma uma estrutura como essa, né? A alternância aqui entre pontos de máxima amplitude e os pontos onde não há amplitude é nula, né? Não há amplitude aqui nesse caso, né? A amplitude é nula no caso, né? Olha, eu posso ter amplitude, inclusive, como sendo, né, o dobro da amplitude, né, de reflexão daquela onda, né, que está sendo refletida, no caso, né? E aí, esses pontos de máxima amplitude são chamados de ventres, né? E os pontos onde a amplitude se anula, né, onde a interferência é completamente destrutiva, né, ou quase isso, né, são chamados de nodos, né? Porque vai depender do nosso sistema, o quão ideal seja esse nosso sistema, claro. Então aqui forma uma estrutura de ventres e nodos, né? Ou antinodos de nodos é um nome também que pode aparecer, né? Então olha só, né? A gente vendo aqui nessa figura, mais claramente, né? Esse perfil, né? Como são a configuração dessas chamadas ondas estacionárias, né? Então aqui nós temos os ventres de máxima amplitude e os nodos, né, mostrados aí para a gente. Interessante observar que a diferença entre dois nodos, ou nós também, que é um nome comum, né, consecutivos, é igual a meio comprimento de onda, né? Ou, obviamente, se eu pegar também entre dois ventres consecutivos, essa distância seria igual a meio comprimento de onda, né? Essa outra figura aqui, ó, eu coloquei para a gente observar o seguinte, obviamente, né? Se eu pego entre um nó ou nodo, né, e o ventre consecutivo seria metade da metade, ou seja, 1/4 do comprimento de onda, né? Lambda sobre 4. E claro, se eu pegar aqui, né, até o segundo aqui nodo, aí eu teria o comprimento de onda, porque se de 1 até o primeiro é meio, né? Se eu pegar desse até o segundo, me dá então lambda, me dá o comprimento de onda. Isso ajuda na hora da gente interpretar os exercícios, problemas e resolver problemas aí propostos, né? Esse é um videozinho que eu gravei há muitos anos, ainda quando eu estava na graduação, então deve ter aí mais ou menos uns 15 anos isso, né? Esse vídeo até hoje eu guardo e utilizo ele durante um experimento aqui no laboratório, mostrando justamente isso, né? Tínhamos um oscilador e aí uma corda, né, presa aqui a esse oscilador, e do outro lado, na outra extremidade, nós tínhamos uns pezinhos que faziam o papel ali do ponto fixo, né? Passando ali através de uma rodana, e fica claro da gente observar esse perfil, essa formação aí, né, de ondas estacionárias, né? Onde nós temos aqui essa região onde eu tenho máxima amplitude, né, chamados de ventres, né, e os nodos onde eu tenho os pontos aqui de amplitude nula, né? Ok? Vamos passar, né? Senão a aula vai ficando muito extensa. Outro fenômeno que a gente tem que falar também é sobre a polarização, né? A polarização ela ocorre, né, quando uma onda transversal vibrando aí em várias direções, né? Ela passa a fazer em apenas uma direção, né? Veja que aqui está claro que é uma onda transversal. Então eu não consigo fazer isso com uma onda longitudinal, né? Até coloquei aqui que a luz pode ser polarizada. Por quê? Porque a luz é uma onda transversal. O som não pode ser polarizado, porque o som é uma onda longitudinal, né? Inclusive o caráter transversal da luz ele pode ser verificado justamente devido a essa capacidade, né? Ela poder ser polarizada, né? Então a onda transversal ela
ela passa por esse fenômeno, ela pode passar por esse fenômeno, né? Que é a polarização, enquanto a longitudinal não, né? No caso aqui, como um exemplo, uma corda, né? Ela está vibrando aqui, oscilando em diversas direções. Ao passar por essa placa, que faria aqui o papel de um polarizador, né? Ela passa a oscilar numa única direção. Veja, então é o que está aqui, né? Ela está vibrando em diversas direções, mas ao passar por um polarizador, passar por essa placa, ela passa a vibrar numa única direção, certo? Aqui também, no caso agora uma onda, né? Aqui é só uma figura mais bonita, né? Mais interessante, mostrando essas diferentes direções de vibração, né? E após passar pelo polarizador, uma única direção de vibração. Então é uma onda polarizada. Aqui uma onda não polarizada e aqui uma onda polarizada, né? O pedreiro resolveu fazer um super barulho ali, né? No caso da luz, como eu disse, ela também pode ser polarizada, né? Nós temos aqui um polarizador, veja que a luz que está chegando aqui até o observador é em uma única direção, né? Se eu associasse um outro polarizador aqui, poderia chegar luz alguma, né? Não chegaria luz alguma até o observador, ok? Então poderia fazer, inclusive, esse cancelamento aqui através de associação de polarizadores, né? Para finalizar, vamos falar sobre ressonância, né? Esse último fenômeno ondulatório, né? Que vou falar com vocês, que é a ressonância. A ressonância é um fenômeno, né, que está relacionado aqui com a frequência natural de vibração dos sistemas, né? Então eu tenho um impulso, né? Uma fonte externa, né? Gerando ali uma oscilação, uma vibração. Se essa oscilação, a frequência dessa oscilação, ela coincide com uma das frequências naturais de vibração do sistema, a gente fala que acontece esse fenômeno da ressonância, né? Em sistemas mecânicos, por exemplo, isso pode levar, inclusive, a um aumento considerável da amplitude, podendo levar até mesmo à ruptura, né? A gente tem casos famosos, como, por exemplo, aquela da Ponte Tacoma, né? Quem quiser depois procurar esse vídeo aí, eu até falei sobre isso na aula sobre MHS, caso alguém tenha assistido vai se lembrar, ou se não assistiu pode assistir, é claro, né? Onde a amplitude da vibração ela se torna tão grande que o sistema ele não resiste e entra em ruptura, né? E é extremamente até impactante, né, quando a gente assiste o vídeo ali mostrando o que aconteceu com essa ponte, né? E tem outros casos, outros exemplos onde isso acontece. Um outro também que é famoso em programas de TV é aquela tentativa de quebrar uma taça, né, só com a voz ali, com o canto, né? Onde se busca novamente isso, né? Atingir ali uma certa frequência de uma onda que coincida com a frequência natural de vibração do sistema, levando ali a um aumento da amplitude de vibração, de oscilação, até podendo levar até a ruptura do mesmo, né? Então a questão aqui está relacionada com a frequência, né? A frequência natural de vibração da onda incidente ali, né, da fonte externa, coincidindo com a frequência natural do sistema, né? Um exemplo também é a sintonização de uma emissora de rádio, né? Porque quando eu vou sintonizar, ou tento sintonizar ali uma determinada emissora, eu vou igualar aquela frequência do meu circuito à frequência da onda emitida lá, né, pela estação de rádio, né? Então eu vou procurar ali qual é a frequência que coincide com aquela frequência emitida pelaquela emissora que eu estou tentando sintonizar. Então aí é um exemplo também de ressonância, né? Ok? Então, esses eram os fenômenos, né, que eu tinha aqui para falar com vocês. Recapitulando, né? Falamos sobre reflexão, refração, difração, interferência, polarização e ressonância. Então, até um próximo vídeo.